Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Mercados em Ação, do Jornal Económico. Vamos começar este programa com uma análise dos mais recentes indicadores macroeconómicos. E depois vamos olhar para a proposta franco-alemã para o Fundo de Recuperação da União Europeia. Por fim, vamos analisar o escalar da guerra de palavras entre os Estados Unidos e a China para ver se vai haver uma segunda fase da guerra comercial. Na segunda parte do programa, no espaço Empresas, vamos falar das respostas do setor dos seguros à pandemia. Para começar, no entanto, como sempre, temos os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Este é o mapa da última semana do Wall Street, maioritariamente positivo, a tecnologia, serviços financeiros, industriais também, com exceção para as empresas farmacêuticas que tiveram uma semana negativa, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Amgen, por exemplo, e Merck, tiveram todos uma semana com perdas. Este é o gráfico, o mapa do registro das empresas no dia em que divulgaram os seus resultados e podemos ver claramente aqui as empresas de retalho online, a Amazon e Alibaba, com prestações negativas e também o setor bancário. De resto, um panorama misto, com destaque aqui para a Google, com quase 9% de ganhos. Este é o mapa das avaliações das empresas, a vermelho demasiado caras, a verde relativamente baratas, e podemos ver que o mapa continua ligeiramente igual ao que estava há cerca de 2 semanas, serviços de crédito, Visa, Mastercard, tecnologia, Amazon, Google, tudo com valores bastante elevados, e a Tesla a destacar-se pela negativa com quase 70. Depois temos o mapa de há uma semana no resto do mundo e, portanto, o panorama é basicamente positivo, com exceção para a Alibaba e o HSBC, enquanto no Brasil destaque para a Petrobras com ganhos de 16% e da Vale com ganhos de quase 9%. Em relação aos setores e aos mercados, a última semana foi positiva com ganhos de quase 3% nos principais mercados, Wall Street, Europa, mercados desenvolvidos, e os setores energia foi claramente aquele que mais se destacou pela positiva. Em relação ao início do ano, o panorama continua ainda negativo, a energia a dominar com quebras de quase 40%, enquanto nos mercados podemos ver aqui a Europa e mercados desenvolvidos com ainda bastante para recuperar em relação a Wall Street. Em relação aos gráficos, este é do S&P 500, para dar aqui destaque de algo muito importante. Este é o indicador técnico stocástico, e reparem que neste momento está aqui um bocadinho acima do nível dos 50. Isto é importante porque, se nós repararmos, desde 95 até hoje, só em 2 ocasiões é que isto passou para baixo, nomeadamente na bolha das .com e na crise financeira de 2008. Desde lá, em 2011, 2016, 2018, nunca passou abaixo deste nível. Agora está a tocar nesse nível, vamos ver no próximo mês, que é barras mensais, como é que se vai comportar este índice. E por fim, aqui uma comparação muito rápida entre as principais empresas elétricas europeias, nomeadamente a EDP, que está aqui com uma performance bastante positiva nas últimas semanas, são gráficos semanais, portanto quase com uma recuperação superior a 60%, desde as quedas de fevereiro, março. Enquanto, por exemplo, aqui a Endesa não tem estado tão forte, não recuperou tanto, nem chega aos 50%, a eletricidade de França quase nem sequer 20% recuperou, depois temos a italiana ENI, que tal e qual como a espanhola, aliás, como a francesa, não recuperou. Aqui também a carga do setor petrolífero na ENI justificar parte deste resultado, mas depois temos aqui as alemãs com a RWE com quase 70% de recuperação e a E.ON com um bocadinho menos. Portanto, a EDP neste panorama é a segunda com melhor comportamento a seguir à RWE. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Muito material para conversarmos e para isso temos connosco no programa Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pelos dados económicos. Antes de falarmos diretamente dos mercados, temos aqui um momento interessante, creio. Ontem, por exemplo, olhando para a economia alemã, a maior da Europa, o motor da economia europeia, na realidade, tivemos uma confirmação que o PIB alemão contraiu-se 2,2% no primeiro trimestre, uma recessão, portanto. Mas no mesmo dia, o IFO, ou AFO, é um dos principais inquéritos sobre o clima económico no país, melhorou de forma substancial.
Como é que podemos ler isto? O pior já passou, o otimismo é justificado. Como é que tu vês este momento na economia? Bem, o que nós tivemos nos últimos 2 meses foi uma deterioração substancial de todos os indicadores económicos, seja o PIB, vendas a retalho, vendas de serviços, e isso está refletido também nos PMIs que foram apresentados na semana passada na Europa, com valores muito abaixo dos 50. Eu lembro que a Alemanha apresentou os PMIs de serviços, já veio nos 36, quando também já tinham estado nos 34 e quando sabemos que a linha de crescimento são os 50, ou seja, estamos neste momento com uma contração substancial, quer nos serviços, quer na indústria. O que o IFO ontem nos veio dizer, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o desconfinamento que começou a existir e a perspectiva de alguma normalidade, se isso se pode dizer, é que as expectativas das pessoas e dos empresários começam a ser mais positivas, porque vivemos o pico da crise, por assim dizer, ou seja, as economias estavam confinadas, estava tudo completamente, as atividades completamente encerradas, vimos as vendas de carros a caírem como nunca antes tinha sido visto, é natural que existe esse sentimento de recuperação. No entanto, mesmo apesar do IFE ter sido positivo, ele continua bastante abaixo dos níveis anteriores, ou seja, aqui existe, em termos relativos, uma expectativa de que provavelmente o futuro não vai ser tão mau quanto este confinamento, porque também tenho que lembrar, nós há 2 semanas ou semana passada também vimos os pedidos de desemprego nos Estados Unidos, vamos já com quase 25 milhões de pessoas, ou 25 e qualquer coisa, milhões de pessoas desempregadas, isto vai ser um drama a nível mundial, mas mais uma vez, estes indicadores que nós ouvimos depois não se refletem no mercado e muitas vezes o que os investidores que nos ouvem têm que perceber é que uma coisa é a análise à economia, outra coisa depois é o que se passa nos mercados financeiros. Pedro, então, e que dizer deste gráfico, ou gráficos que saíram no Financial Times, nomeadamente do tipo de recuperação possível, aqui o V, em que a economia recupera rapidamente, aqui ainda a U que recupera, mas lentamente, bastante mais lentamente que o V. Aqui uma nova letra, temos uma nova letra, o SWOOSH, que é entre o V e o U, portanto mais rápido que o U, mais lento que o V. Temos a Z, que é com os gastos que estão a ser feitos pelo público, vai subir acima dos níveis pré-crise. O W com uma dupla ocorrência em relação à pandemia, e o L em que não recupera. Qual é que tu achas que neste momento é a mais credível e como é que nós conseguimos ir para aquela que é mais interessante, que é a V? Daqui a pouco tens o alfabeto todo aí. Pois, exatamente. Não, há muita imaginação. O alfabeto. Eu acho que enquanto não existir vacina, nós vamos ter provavelmente uma recuperação em W, mas só que a segunda perna do W não vai ser tão profunda quanto a que nós assistimos em março, até porque o que temos vindo a assistir é uma intervenção única na história, isto vai ficar para a história este período, são trilhões ou bilhões de euros a serem injetados pelos bancos centrais. E por isso, só essa parte de injeção de dinheiro vai evitar que pelo menos os mercados financeiros voltem a testar os mínimos anteriores. Nós já tínhamos falado há algumas semanas que eu via como pouco provável o teste dos mínimos dos mercados financeiros por uma razão. O dinheiro que está a ser injetado e as compras da Reserva Federal, que está a ser bastante mais ativa do que o Banco Central Europeu e mesmo que o Banco do Japão, nas últimas 3 semanas, a FED realmente tem surpreendido, eles têm comprado tudo e têm suportado o mercado. Por exemplo, ficámos a saber também que a FED agora é credora da Hertz, a companhia de aluguéis de carros, que faliu. Porquê? Porque compra fundos de ETFs que têm obrigações dessas empresas que vão estar em cumprimento. Por isso, em termos de mercado, eu vejo muito complicado termos um regresso ao mínimo, mas também não acho que a recuperação seja linear por uma questão. Há incerteza, as pessoas ainda vão continuar com algum receio. Vejo que só quando existir uma certeza em termos sanitários, de saúde pública, que as pessoas se sintam todas confortáveis e as famílias também,
porque também temos a questão das escolas dos filhos, das reuniões de trabalho, provavelmente as férias, provavelmente isto vai mudar muito, mesmo em termos de trabalho. O Facebook disse que anunciou que dentro de 5 anos provavelmente 50% das pessoas irão trabalhar desde casa, o que lhes permitirá mudar completamente o recrutamento de pessoas, porque vão poder recrutar em todo o mundo sem estarem distritos a uma cidade em si. Por isso, há aqui, eu acho que no longo prazo temos catalisadores muito bons para a economia recuperar, mais uma vez na parte digital. Acho é que estamos a falar de transformação de indústrias, que é, provavelmente os setores que até agora foram dominantes não vão ser os que serão daqui para a frente, mas eu acredito mais numa cooperação em W, mais uma vez, a segunda parte do W, se calhar para outubro, novembro, não tão profundo quanto este, até porque eu acho que os governos aprenderam uma coisa, o confinamento, o custo do confinamento de 2 meses das pessoas fecharem em casas foi tão elevado, que eu acho que mesmo que exista uma segunda vaga do vírus, não vão existir confinamentos mais. Acho que os políticos perceberam que é preferível aproveitar este tempo para reforçar os hospitais, o sistema de saúde, para depois poder responder a crises, crises em termos de procura, do que encerrar a economia. Isso tem efeitos catastróficos, como se viu. Efeitos políticos também, não é? Indo um bocadinho para a política, falaste em estímulos da Fed, do BCE, também já falamos no passado. Em cima da mesa está um processo europeu, eu sei que é um tema que gostas de falar connosco, uma proposta franco-alemã para um fundo de recuperação, um fundo perdido de 500 mil milhões para a recuperação da economia da União Europeia, mas com essencialmente uma mutualização. Mas está a ter alguma resistência por parte dos 4 países chamados frugais, é um termo excelente. Como é que tu vês isto acontecer? Achas que para começar, achas que a proposta é boa e necessária? E 2, achas que tem hipótese de passar ou vai ser diluída neste compromisso? Eu acho que é necessário um programa de estímulos à escala europeia, porque o que nós temos assistido é que cada país está a tentar fazer o que pode por si só. E este programa de estímulos de 500 mil milhões, sinceramente, não é nada para a escala europeia, porque mais do que isso gastou a Alemanha em garantias às suas próprias empresas, que criam um fundo de quase 1 bilhão. Por isso, os 500 mil milhões, mais uma vez a Europa vem atrasada, com maus timings, ainda falta, vamos ver se vai ou não ser aprovada, e depois há outra questão, que é quem é que paga a conta. Porque nós todos já percebemos que não há eurobonds, coronabonds, chamem-lhe o que quiserem, bem tentaram aprovar os coronabonds, mas, mais uma vez, enquanto não existir uma coesão política na União Europeia, não vai ser possível termos alguém a pagar, ou esses 4 países que agora são os maus da fita, alguém tem de ser, porque nós não podemos dar dinheiro sem ter nada em troca. E por isso há que haver um compromisso, eu desconfio que seria um orçamento europeu, uma gestão da tesouraria comum, que é algo que os países periféricos não querem aceitar. Mas acho que em última análise este fundo vai passar, nem que seja como sinal para os cidadãos europeus que cada vez estão mais desalentos com esta União Europeia, e por isso acho que vai passar, vai ser financiado pelo Banco Central Europeu, porque é a única instituição que vai poder comprar aquelas obrigações, até porque o custo vai ter que ser tão baixo que eu não vejo como é que é possível um fundo de pensões, um fundo de investimento, ou até os particulares irem emprestar dinheiro a custo praticamente zero. Ou seja, um programa de recuperação que seja aprovado, de 500 às 500 mil milhões é pouco, tem que ser acima de 1 bilhão, senão os mercados... Espanha pedia 1,5 até. E vamos lá ver, 1 bilhão é menos de 10% do PIB europeu. Claro que cada país depois está a fazer o que pode, mas também é óbvio que quem poupou e quem aproveitou este crescimento económico para ter alguma folga orçamental, vão ser os que vão conseguir vão ajudar melhor as suas empresas. Ou seja, tal como os mercados financeiros, as empresas maiores estão a ficar ainda maiores, os países grandes que conseguiram poupar, como a Alemanha,
têm aqui uma oportunidade, provavelmente, para se expandirem ainda mais. E isso pode ser um perigo, porque vamos ficar, exatamente, vai originar desequilíbrios e os desequilíbrios, a longo prazo, nunca são bons. Por isso, acho que isto tem que ser um pacote superior que ronde os 10% do PIB, mas depois há outra questão, é onde é que se vai aplicar o dinheiro? Porque nós já vimos isto no passado. Nós já vimos quando foi o vulcão da Islândia, que andou, a Europa parou, eram planos de estímulos para todo lado e vamos reestruturar o sistema de transportes e vamos criar alternativas para isto nunca mais parar e não se fez nada. Nada. E o problema da Europa é mesmo esse, anunciam-se medidas e depois, se o mercado recuperar, se as economias recuperarem, pronto, já não é preciso gastar o dinheiro. E é importante perceber que esta pandemia vai mudar completamente o panorama, principalmente nas infraestruturas tecnológicas e telecomunicações. E seria bom a Europa aproveitar esta oportunidade para fazer o que a China fez há 3 anos, desde há 3 anos, que é investir no 5G. Porque posso-vos garantir uma coisa, todas as polémicas ambientais com o 5G, se fazia bem, se fazia mal, isso acabou. Porque com o teletrabalho e à medida que isso vai ser adotado, não é possível, com as tecnologias atuais, manter as empresas a trabalhar à distância com um nível de 4G. Pedro, ainda bem que falas nisso, aliás, até porque a China neste momento já está no 6G, já existe esse trabalho, e não estará muito longe. Não estará muito longe, mas ainda bem que vais ao tema da China, porque mais uma vez voltamos à questão da guerra comercial, já há uns 6 meses que não, ou um bocadinho menos que não falávamos disso, mas agora se calhar estão-se a aproximar as eleições presidenciais norte-americanas. Será que é por causa disso? Será que vai haver realmente aqui um aumento da retórica e das medidas, porque já houve algumas medidas do Departamento de Comércio norte-americano a restringir a venda de produtos à Huawei e também a colocar algumas empresas chinesas na lista negra por causa dos direitos humanos, e esta questão também da nova Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. Isto é tudo retórica ou vamos ter aqui mais um verão quente em relação à guerra comercial? Eu acho que vamos ter um outono quente, porque estamos a aproximar, os Estados Unidos passaram 100 mil mortes do Covid e da pandemia Covid e Trump, apesar de ter sido, e isto de justiça tem que ser feita, o primeiro a fechar a economia e as viagens à China, provavelmente se a Itália tivesse feito o mesmo, não tínhamos o problema na Europa, mas um dia cá chegaremos porque é que a Itália manteve o espaço aéreo aberto, mas ele efetivamente ainda tentou fazer alguma coisa. Mas o que é facto é que 100 mil pessoas têm um efeito na sua popularidade muito grande. E também já tínhamos falado o ano passado, há uns meses, quando o acordo comercial foi assinado, que era muito difícil fazer cumprir aquele acordo comercial, porque exigia duplicar ou triplicar a compra de alguns produtos, especialmente os produtos agrícolas, e o que nós vimos foi que as economias ficaram paradas durante 3 meses. Por isso, ou isso iam retomar muito forte até ao fim do ano, ou então esse acordo terá que ser revisto. O que eu acho que está a existir é aproveitar esta fase da pandemia, no fundo culpabilizar a China de uma situação, que não sabemos ou não se tem razão, mas o que é facto é que isso neste momento está a ser aproveitado em termos políticos, porque a popularidade de Donald Trump efetivamente está a diminuir. Por isso, acho que provavelmente estas medidas estão a ser passadas no Senado, e uma muito importante que deu uma ataque a semana passada da Alibaba, da Baidu e da Tencent, que é a possibilidade dessas empresas, dos fundos de pensões americanos, deixarem de poder comprar empresas chinesas cotadas nos Estados Unidos. E se por acaso as banirem do acesso ao mercado de capitais, ao maior mercado de capitais do mundo, isso poderá colocar sob pressão o financiamento dessas empresas e provavelmente só poderem estar acessíveis no mercado de Hong Kong ou em outros mercados. Só para ver a escala dessas empresas, a Alibaba, por exemplo, ainda detém o recorde do maior IPO de sempre. Não é? Portanto, não estamos a falar de empresas pequenas. Exatamente, e não estamos a falar de empresas pequenas, e é que se Trump percebeu que fechar o mercado de capitais é o maior trunfo que ele tem.
Se nós olharmos desde a grande crise financeira de 2008, onde muita gente vaticinava a queda do dólar e dos Estados Unidos, aconteceu exatamente o contrário, porque a Europa foi aquilo que nós assistimos. E os americanos conseguiram manter-se como a maior praça e ganhar mais poder ainda nos últimos 10 anos, o que significa que esse poder agora é utilizado para estas negociações comerciais e mesmo políticas. Por isso não é de estranhar que, em último caso, para Trump ser reeleito, que ele carregue no acelerador e que tente mesmo forçar um conflito. Não vejo, infelizmente, até porque ele agora tem uma vantagem muito grande face à última vez que falámos. Tem a Reserva Federal com taxas zero e tem uma Reserva Federal que compra tudo. Não há limites. A Reserva Federal já duplicou o seu balanço, irá passar os 10 trilhões provavelmente este ano, irá ter que financiar o déficit americano em mais de 2 trilhões do próximo ano. Ou seja, estamos a falar de um balanço do maior banco central do mundo que vai passar os 12 ou 13 trilhões de dólares, vai para mais de 50% do PIB. E essa é a vantagem que Trump tem, é que tem agora um Jerome Powell atrás dele a imprimir dinheiro e ele agora pode-se dar ao luxo de, pelo menos no curto prazo, não ter medo de nada. Claro que isto depois há consequências. Claro, Pedro, falaste um bocadinho das consequências para essas cooptadas chinesas com essa ameaça de serem excluídas das compras dos fundos norte-americanos. A parte disso, esta questão da guerra comercial, esta questão das incertezas em relação à recuperação económica, tudo isto tem sido um bocadinho ignorado, ou se não ignorado, menorizado pelos mercados financeiros, especialmente nos Estados Unidos, onde temos visto nos gráficos do Marco, por exemplo, subidas, recuperações imparáveis, semana a semana. O que é que aconteceu esta vez? Normalmente é o sell in May and go away. Esta vez parece que foi o contrário, ninguém vendeu nada. Não, e atenção, o mês ainda não acabou. Pois ainda temos os dias. Início ao fim. Vendemos dia 39, ainda vamos a tempo. Mas eu acho que este ano não se devia seguir o sell and May por uma razão. Temos uma Reserva Federal que vai comprar tudo e não há muitas vezes na história em que eles sejam tão claros quanto foram. E ainda na semana passada, Jerome Powell disse, se for preciso mais, nós estamos cá para suportar. Não há mensagem mais clara que esta. Agora, há também que dizer aos investidores que há uma grande disparidade e cada vez há uma maior disparidade de setores dentro do próprio SP500. Ou seja, nós temos setores como a tecnologia e a saúde ou a biotecnologia que estão a sair muito bem, mas depois temos outros setores muito maus, como por exemplo tudo que está ligado ao turismo ou até o setor financeiro, que na Europa, então esse aqui na Europa está praticamente tudo falido, mas nos Estados Unidos o que nós podemos ver é esta discrepância. Por isso, o índice, o que está a existir é um rebalanceamento entre o índice, onde as tecnológicas vão ganhando cada vez mais peso e quanto mais sobem, mais sustenta o índice. E por isso é que nós muitas vezes olhamos para o SP500, bem, ele hoje está acima dos 3.000 pontos, ou vai abrir acima dos 3.000 pontos, pensamos que é a economia toda. Não, são 3 setores que estão a puxar e que, por exemplo, 5 empresas têm 22% do índice da SP500 neste momento. Se essas 5 empresas, que é Amazon, Apple, Facebook, Google, não me lembro qual é a outra, mas essas 5 empresas se mantiverem, é natural que o índice já não baixe. Por isso, há que ter muito cuidado, porque muitas vezes o erro que os investidores cometem é manterem as carteiras estáticas. Não está a haver uma rotatividade e é graças a essa rotatividade que o índice está a subir. Por isso, quem mantiver as suas apostas na banca, no setor de turismo, ou quem manteve, bem, efetivamente não vai conseguir recuperar. Porque Tu recomendas uma gestão ativa nesta altura? Tem de ser uma gestão ativa. Se não fosse uma gestão ativa, pelo menos no Optimize foi o que nos chafou, porque se não fosse uma gestão ativa de anteciparmos quais eram os setores que iam fazer melhor com o mercado, não tínhamos feito melhor com o mercado. E mesmo assim, o índice SP500 consegue superar a Europa e dar 10-0 por uma razão. Tem muita tecnologia, tem muita biotecnologia
E na Europa nós muitas vezes andamos aqui à procura de empresas tecnológicas e temos a SAP, a ASML e depois temos empresas mais... São quase tradicionais, não é? São empresas tecnológicas tradicionais, nem são tanta inovação necessariamente, não é? Exatamente, a inovação, digamos que continua nos Estados Unidos e é isso que o índice reflete. O índice reflete esta mudança. As empresas agora usam a Teams é da Microsoft, vamos adaptar a novas tecnologias, surgiu a Zoom que vale mais do que as companhias aéreas todas que existem nos Estados Unidos, ou seja, há aqui novas empresas que é verdade estão caras, mas o que nós temos que pensar é o seguinte, será que o mercado está mesmo caro? É quando temos dinheiro de borla nos próximos 10 anos, nós temos que pensar qual é a alternativa. Está bem que temos pés de 20 e de 30 e de 40 em alguns casos, a Tesla não falo nessa, mas perto de 30, mas quando olhamos para as obrigações de tesouro a 30 anos nos Estados Unidos, elas têm pouco. Ou seja, quem conseguir ter uma carteira de ações diversificada e investir a longo prazo, vai ter rentabilidades, eu acho que vai ter rentabilidades muito superiores. Tem que fazer esta gestão. E ainda bem que falas na questão da gestão ativa, porque claramente que os volumes têm aumentado substancialmente. Não tanto ainda como aconteceu na crise financeira de 2008. Aliás, o dia com mais volume do Nasdaq, por exemplo, foi o dia 10 de outubro de 2008, fica uma informação histórica. Mas temos tido aqui claramente níveis médios, por exemplo, acima dos 11 mil milhões de negócios diários, quando a média dos 5 anos é à volta dos 7 mil milhões. Isto também provocou que muitas pessoas em casa procurassem informação, aliás, houve um disparo nas visualizações dos webinários, do treino, mas também se tem feito muita asneirada, inclusive a Bloomberg fez uma notícia que muitos dos traders andavam a entrar em alguns estilos de instrumentos financeiros como opções e assim um bocado mais exóticos que não percebem. Tem sido uma boa altura para as empresas corretoras, basicamente como a DIV, e é importante relembrar aos investidores que isto é um mercado e um negócio como outro qualquer, que importa estar muito consciente daquilo que está a fazer? Eu acho que os investidores quando investem em bolsa ou quando investem nos mercados financeiros diretamente ou até através de fundos, mesmo uma gestão mais passiva, têm de estar informados dos riscos, têm de estar informados da potencial perda, mas principalmente têm de ter, quando entram no mercado, um horizonte temporal e têm que ter os seus objetivos de investimento definidos. O que nós vimos agora com este confinamento foi aquilo um pouco que disseste, foi as pessoas estavam em casa, começaram a ouvir falar, por exemplo, o tema do petróleo negativo, ficaram praticamente histéricos e muita gente queria comprar petróleo a zero. Ora, não percebendo que não podiam comprar petróleo a zero porque o contrato acabava no dia seguinte e só quem pudesse armazenar aquilo. E é este tipo de falta de informação que depois leva a que alguns atores do mercado também se aproveitem e que as pessoas também, no meio desta confusão, todas comecem a comprar e a vender sem perceber o que estão a fazer. Por isso, eu continuo a achar que é muito importante a formação, não só por parte dos intermediários financeiros e quem está... tem de ganhar o hábito de procurar informação. Por exemplo, quem investe no petróleo não faz a minha ideia o que é um contango. Não faz a minha ideia. Ora, não sabendo o que são estas diferenças de preço sendo contratos, não deviam sequer poder investir neste tipo de instrumento. Mas foi isso que nós vimos. Foi o facto de muitos investidores estarem a vir para o mercado, não saberem, eu acho que com pouco conhecimento, mas como havia aquela atração do petróleo subir e descer 10% ao dia, e 20% e 30%, não percebem que são ganhos teóricos, porque na realidade mesmo os ETFs de petróleo não conseguiram replicar, porque os ETFs de petróleo são baseados em contratos futuros mais longos e por isso não têm este tipo de oscilações. Excesso de tempo e volatilidade é uma mistura explosiva, às vezes, e arriscada, não é? Sim, temos é que continuar, acho que tentar educar os investidores, porque às vezes temo que as pessoas gostem de ser enganadas e nós temos que continuar, acho que, tentar que elas não sejam enganadas. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela presença no Mercados em Ação.
Até à próxima oportunidade. Vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos dentro de momentos. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Passamos agora diretamente para o Espaço Empresas e temos connosco o Rogério Campos Henriques, Vice-Presidente da Comissão Executiva da Fidelidade. Boa tarde, Rogério, e bem-vindo ao programa. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Chicres. Como está? Tudo bem? Obrigado, sim, muito bem. Rogério, a Fidelidade é uma das maiores seguradoras do país, líder em vários indicadores. Queria saber como é que a pandemia mudou a forma da empresa operar nas últimas semanas. Bom, depois de uma fase inicial em que começámos, depois daquele choque inicial que todos sofremos quando foi necessário fazer o lockdown, digamos assim, a verdade é que procurámos reagir rapidamente e colocar os nossos colaboradores a trabalhar de forma segura. E trabalhar de forma segura implicava trabalhar a partir de casa. E, portanto, fizemos um esforço grande e pusemos literalmente 98% das pessoas a trabalhar em casa. Ao fim de uma semana estava basicamente toda a gente a trabalhar em casa, mesmo aquelas funções em que tradicionalmente o teletrabalho não era uma realidade. Havia até às vezes um bocadinho de preconceito, mas a verdade é que fizemos esse esforço e pusemos 3.200 pessoas a trabalhar a partir de casa em perto de uma semana. E a partir desse momento, às vezes até com alguma surpresa, a verdade é que as coisas não mudaram radicalmente. Nós somos afortunados na medida em que o nosso produto é imaterial, em grande medida, e portanto é mais fácil trabalhar à distância, mas a verdade é que a operativa da Fidelidade não mudou de forma substancial nas últimas semanas e portanto a empresa está a funcionar de forma perfeitamente normal, digamos assim, apesar de toda esta entropia e das pessoas estarem a partir de casa e eu até costumo dizer na brincadeira que isto não é bem teletrabalho, é uma variante de teletrabalho, porque trabalhar com os miúdos ao lado é mais complicado do que trabalhar numa lógica normal de teletrabalho. Mas a verdade é que a operativa está a funcionar muitíssimo bem, não temos nenhum problema. As únicas atividades onde há uma intervenção física é nas nossas lojas, que estão abertas de uma forma mais reduzida, mais restrita, digamos assim, mas de facto não se nota nada de diferente e isso até para alguns foi uma surpresa, mas é uma surpresa positiva, porque significa que foi possível fazer tudo isto, colocar as pessoas a trabalhar em segurança, sem grandes impactos para o negócio. Portanto, ficámos muito satisfeitos. Como é que vai ser agora? Algumas pessoas vão voltar para os escritórios, vão abrir mais lojas, dado que já estamos numa segunda fase de desconfinamento e a passar para uma terceira. Sim, nós já passámos a uma segunda fase nas lojas, há um regime um bocadinho mais aberto do que tínhamos antes. Nos edifícios centrais, digamos assim, ainda não voltámos. Estamos a fazê-lo com grande prudência e com grande gradualismo. Porquê? Porque basicamente lá está, o negócio do ponto de vista operacional não sofreu com esta dinâmica de trabalhar a partir de casa e portanto estamos a fazê-lo, damos-nos ao luxo de poder fazer isto de forma gradual. Vamos começar a partir de junho com um número bastante reduzido de pessoas, depois a partir da segunda quinzena de junho vamos ter no máximo 25% das pessoas que estariam normalmente nos edifícios. E depois iremos rodando, basicamente é essa a perspectiva. Este modelo, já agora vale a pena dizer, esta transição, digamos, este gradualismo no regresso, tem algumas vantagens. Uma delas é que vai permitir-nos testar os modelos futuros de teletrabalho. Portanto, se voltássemos todos ao mesmo tempo, haveria quase, eu diria, quase o risco de voltarmos todos ao registro tradicional. Exatamente. O que aconteceu. Assim não, Rogério, como vamos... Diga. Só para entrar aí nesse tema, porque é um produto, é um serviço imaterial e a digitalização é certamente um passo muito importante em qualquer negócio, especialmente no vosso. O que é certo é que, apesar de ter ocorrido alguma, ainda não temos muita digitalização na nossa economia. Como é que vocês veem que esta pandemia possa ter alterado isso? Não só na questão do teletrabalho, mas também na venda dos produtos,
no apoio ao cliente e também na questão das sinergias de venda, por exemplo, com as fintech. Como é que vocês estão a ver que isso possa eventualmente ter afetado e alterado o panorama na venda dos serviços? Vamos lá ver, a pandemia, se quiserem, esta nova forma e este trabalhar à distância e o confinamento, o que vem é apenas acelerar uma tendência que já existia, ou seja, há muitas empresas e pessoas que dizem que que é uma disrupção. Eu vou ser sincero, nós não achamos que seja uma disrupção de todo, porque as tendências já existiam e estavam a ser desenvolvidas. E, portanto, em alguns casos o que isto faz é acelera de uma forma clara os caminhos que já se estavam a percorrer, porque a venda de seguros já tinha componentes bastante digitais. Em muitos casos, a tecnologia já estava mais à frente do que os hábitos das pessoas, que as práticas. E, portanto, em algumas destas dinâmicas, como no tema do teletrabalho, alteram-se preconceitos, se quiserem, e, portanto, como a tecnologia o permite e os processos de trabalho, em grande medida, também o permitem, isto só vai contribuir para que o processo seja mais rápido. Também não tenhamos ilusões que quando agora voltarmos, ou quando fizermos todos um pouco mais este regresso, não vamos continuar a ser todos integralmente digitais, mas vamos estar a um nível de digitalização claramente superior ao nível que estávamos anteriormente, não é? É o mesmo que se passa com as vendas online, com o e-commerce. Na prática, nós não vamos todos passar a consumir só por via online, como fazemos ultimamente, mas claramente vamos passar por um patamar diferente. E é isso que estamos a fazer. Nós, do nosso lado, também estamos em algumas áreas onde detectámos que havia uma oportunidade de atuar mais rapidamente, fazer alguns quick fixes, não é? Pequenas alterações que ajudam a que o processo seja mais fluido. Agora, também vos vou ser sincero, o tema da digitalização não passa só pela venda. Numa seguradora, o tema da digitalização passa por ter toda uma operativa que funciona na gestão dos sinistros, no customer service e por aí fora, numa operativa que é digital, mas que não, ou seja, eu às vezes digo muitas vezes, o facto da venda de seguros, por exemplo, num mercado como o Portugal, não ser totalmente digital em grande parte dos segmentos, não quer dizer que o negócio não seja digital, porque por trás há um investimento fortíssimo na digitalização dos vários processos de trabalho, e é uma das zonas mais importantes, Agora, com a pandemia, o que é que acontece? Acelera-se este processo de uma forma clara. E isso é bom. E, portanto, eu costumo dizer que é mais eficiente. Há bloqueios há preconceitos que existiam que se calhar agora se perdem um bocadinho. Aqui há uns tempos atrás eu tinha estava a jantar, aliás, com um conjunto de mediadores, e os nossos mediadores, apesar de serem um canal tradicional, têm ao seu dispor ferramentas digitais para trabalhar, muito digitais mesmo. E algum desses mediadores dizia-me que vendia imensos seguros usando o seu iPhone. Mas depois havia um conjunto de outras práticas em que ele gostava de levar, entre aspas, a fatura recibo ao seu cliente, em papel. Estão a ver? E, portanto, não quer dizer que ele precise o fazer, mas apenas quer dizer que há um conjunto de práticas que existem e que com a pandemia se vão alterar. E, portanto, eu acho que é positivo e este caminho só contribui para acelerar este processo. Esta pandemia também trouxe, Rogério, mais digitalização, portanto também trouxe algum fator de maior insegurança digital. Já temos tido pessoas aqui a falar sobre ciberrisco, aumento do ciberrisco, com todo o mundo virado para o computador, é natural que tenha havido um surto também de perigo nessa área. Também, por outro lado, temos mais consciência sobre pandemias e catástrofes. Como é que a indústria dos seguros lida com isto? Tem que criar produtos novos, tem que melhorar aqueles que tem que dar mais foco nestas áreas? Eu acho que são essas duas vertentes, naturalmente. Há algumas zonas onde é preciso melhorar as coberturas e abrir eventualmente zonas que não eram cobertas de uma forma tão clara. Noutras áreas trata-se de promover melhor os produtos que nós já temos. Vou-vos dar um exemplo. Nós já temos um produto de cyber risk, por exemplo, para PMEs. Já temos um produto de cyber risk para famílias, para particulares, que apoia as pessoas naquelas situações mais críticas em que há uma perda, há um roubo de identidade, há uma utilização fraudulenta de um cartão de crédito e por aí fora. Esse produto já existe, mas nem sempre tem muita apetência, ou seja, e toda esta dinâmica só vai contribuir para nos ajudar a promover mais ativamente o produto e para promover melhor a adoção desse produto. Não vos escondo que o tema pandemia também abre outras oportunidades, porque alguns dos seguros que existiam, tradicionalmente na indústria seguradora, as pandemias não estão cobertas em muitas apólices, em muitas dinâmicas, digamos assim. E, portanto, isto vem abrir oportunidades de também desenvolver novas coberturas em algumas áreas. E, portanto, acho que tudo somado
Se este processo contribuir para aumentar a consciência dos portugueses, mas não só dos portugueses, todos nós, para os riscos que existem, eu acho que pode ser positivo para aumentar o grau de proteção que nós temos em Portugal. Deixem-me dar-vos um exemplo, que nem sempre é o melhor exemplo, mas é um exemplo. Com todas as catástrofes que tivemos em Portugal nos últimos anos, desde os incêndios até aos furacões Leslie e por aí fora, onde houve impactos, em alguns casos bastante significativos, a verdade é que nós, quando vemos em Portugal, o grau de proteção das pessoas, por exemplo, com o seguro para a casa, é muito reduzido ainda. Ou seja, provavelmente só metade das casas é que têm seguro contra incêndios, que é obrigatório. E, no entanto, só metade das casas é que têm. E depois dessas pessoas, quantos seguros é que têm, por exemplo, seguros que cobrem recheio? Ainda muito menos. Quantas pessoas é que têm proteção antissísmica? Ainda muito menos. E, portanto, há um caminho a percorrer na consciência que todos temos que ter dos riscos que existem para que possamos proteger melhor as pessoas, porque o papel das seguradoras é esse mesmo, é ajudar a proteger as pessoas, não é? E, portanto, Rogério, mas essa era a tal questão das sinergias dos canais de venda, que eu acho que, na realidade, esse tema é muito interessante, porque, na realidade, existem muitos seguros que podiam estar a ser vendidos, as pessoas podiam estar cobertas, mas desconhecem, ou então não existe, as empresas não estão a ir de encontro ao cliente, porque claramente os clientes não estão informados, mas também não existe ainda, a parte da digitalização ainda não está implementada no sentido em que os produtos ainda não são quase prêt-à-porter, ou seja, feitos ao cliente. Eu digo, por exemplo, a questão dos seguros de saúde, em que existe um largo espectro de pessoas que são abrangidas pelo mesmo pacote de seguros, e as pessoas são completamente diferentes. E o que se dizia aqui há uns anos é que a questão da digitalização e a questão das fintech iria permitir que os produtos fossem mais tailored, ou seja, mais específicos para cada cliente, e se calhar então o cliente estaria mais suscetível a comprá-lo. Marco, eu se calhar vou discordar um bocadinho de si, está bem? Não se importa. Vou dizer, vamos lá ver. Quando nós temos aqui vários movimentos, digamos assim, se por um lado o tema da personalização é uma tendência e é uma necessidade, digamos assim, também é verdade que à medida que os seguros avançam numa lógica de maior personalização, torna-se mais difícil vendê-los de forma digital. Porque a verdade é que os produtos, para serem mais facilmente vendidos, o produto seguro tem, apesar de tudo, alguma complexidade, tem uma série de coberturas. Quando nós começamos a abrir o espectro das coberturas e a tentar customizar às necessidades do cliente, o cliente tem que muitas vezes perceber quais é que são as necessidades e como é que aquele produto o ajuda. O que faz com que a componente de aconselhamento ganhe peso. Se a componente de aconselhamento ganha peso, a venda digital também torna-se mais difícil e, portanto, há aqui um trade-off entre estas duas dinâmicas. O que é que nós verificamos em muitos casos? É que os produtos mais simples são aqueles que mais facilmente se vendem digitalmente. Porquê? Porque há menos necessidade de aconselhamento. E, portanto, acontece muito que os nossos produtos mais standardizados, digamos assim, aqueles produtos de entrada, vendem-se mais facilmente e os produtos que requerem mais aconselhamento, mais explicação e por aí fora, são tradicionalmente vendidos numa lógica omnicanal. O que é que isso quer dizer para nós? E também vou-lhe dizer que nós não partilhamos de uma visão do mundo em que tudo vai ser digital. Nós achamos que vai haver um equilíbrio entre os canais físicos e os canais digitais de uma forma sinérgica e, portanto, haverá sempre situações em que as pessoas consultam digitalmente, compram fisicamente, ou consultam fisicamente, aconselham-se e depois são capazes de comprar o produto num canal totalmente digital e, portanto, tem que haver aqui uma sinergia, como bem disse, em assegurar que estes canais são todos coerentes e que servem o cliente da melhor maneira. Mas cuidado que, de facto, a customização não tem que ser toda digital, porque o que nós verificamos é que depois surgem imensas questões, imensas dúvidas e muitas vezes as pessoas não têm capacidade para perceber exatamente de que forma é que esta especificidade os pode servir e vão requerer um aconselhamento mais físico, mais personalizado, digamos assim. Agora, é evidente que, se me permite, eu diria, há vários caminhos a percorrer aqui. As seguradoras têm que ser capazes, no futuro, de comunicar mais ativamente com os clientes, promover os seus produtos, mas não tenhamos nenhuma dúvida que a consciência do risco dos clientes também tem que evoluir imenso. Porque eu costumo brincar, às vezes, até com alguns amigos meus, porque para além dos seguros obrigatórios em Portugal, quando muitas vezes se tenta vender um seguro que é opcional, posso lhe garantir que é uma venda que não é muito fácil.
Ou seja, que requer um certo empenho, porque as pessoas acham sempre que nunca acontece sempre ao outro. Eu até costumo brincar com alguns amigos meus sobre todo o tema de um seguro de acidentes pessoais, que é um seguro relativamente barato, eu diria mesmo muito barato em Portugal. Um seguro de acidentes pessoais é muito barato e eu costumo explicar-lhes que é um seguro que fazia imenso sentido para eles, mas que era relativamente barato. E eles concordam comigo. E depois eu digo-lhes no fim, olha, vamos fazer assim, daqui para um mês falamos a ver se compraste esse seguro. E tipicamente ninguém comprou esse seguro. Não. Estão a ver? É, ou seja, as pessoas reconhecem que existe um benefício, mas depois não tomam a iniciativa de avançar nessa linha. Muitas vezes o que nós temos que fazer, e eu também faço isso um pouco na brincadeira, mas a única coisa que lhe peço é deixas-me, autorizas-me a que alguém fale contigo para te vender o seguro. E então o seguro é vendido, estão a ver a ideia? Sim. Mas em muitos casos os seguros em Portugal, além dos seguros obrigatórios que se compram, em grande medida os seguros são vendidos e isso implica um esforço de venda que nem sempre é compatível com um formato totalmente digital. Okay? Rogério, então e nesse esforço de venda, porque é um tópico muito importante aqui também para o mercado em ação, que é a questão da poupança e do investimento, e as seguradoras têm um papel fundamental nesse aspecto também, são gestores de poupanças enormes, não é? O que é certo é que hoje em dia é muito complicado vir às taxas de juros bastante reduzidas, produzir retornos interessantes, mas é importante estimular a poupança. Como é que nós conseguimos estimular a poupança num país não muito habituado ao mercado de capitais? Que incentivos públicos é que poderiam existir, por exemplo, para que os portugueses olhassem para as empresas, para as companhias de seguro, como um mercado claramente tradicional de investimento? Ou seja, em vez de estarem a investir diretamente no mercado, e em muitos casos sem saber e a perder dinheiro, como acontece de forma bastante mais regular do que nós gostaríamos, e em vez disso investir junto de vocês, e será que vocês não deveriam ter setores especializados dentro da empresa, mais com essa vertente de estar junto do cliente que quer investir, e não ser apenas uma companhia de seguros, mas uma companhia também, entre aspas, de investimento? Bom, no caso da fidelidade, Marco, no caso da fidelidade, só para lhe dar uma nota, tipicamente 2/3 dos nossos prémios têm a ver com poupança. E, portanto, nós somos uma empresa que tradicionalmente é muito conhecida pelos seguros automóvel, saúde, multirriscos e por aí fora, mas na prática o tema da poupança tem um peso muito grande no nosso negócio. E as seguradoras, em grande medida, até já têm essa capacidade e essa tradição, porque, digamos, tradicionalmente, historicamente, as seguradoras tinham produtos que tinham taxas garantidas, não é? E eu diria, às vezes, nos bons velhos tempos em que as taxas não eram negativas como são hoje, era possível às seguradoras garantirem produtos com taxa garantida e com rendimento razoável. Hoje em dia, infelizmente, essa realidade é impossível, não é? Como vocês sabem, quando nós olhamos para as taxas de dívida pública portuguesa, que são negativas, ou eram negativas até há bem pouco tempo, até aos 8 anos, torna-se mais difícil. É preciso haver aqui uma consciencialização dos nossos clientes e faziam falta alguns incentivos adicionais à poupança. Reparem que o tema dos PPRs, tradicionalmente é um produto que foi focado no investimento e na salvaguarda da proteção na altura da reforma, e é um produto que ainda é muito importante para as seguradoras, mas de facto hoje em dia praticamente os incentivos à poupança são muitíssimo reduzidos e portanto isso nota-se. Este misto de fracos incentivos à poupança, nomeadamente fiscais, com taxas muito baixas, tem feito com que, como vocês sabem, as taxas de poupança portuguesas estão em mínimos históricos, basicamente, nos últimos anos. Subiram, curiosamente, na altura da crise financeira, não é? Mas, entretanto, têm vindo a decair e estão em mínimos históricos. Não é fácil esta equação, eu vou-vos ser sincero, não é fácil esta equação, porque as seguradoras hoje, do ponto de vista regulamentar e com o regime chamado Solvência 2, estão fortemente limitadas. E, portanto, nós temos muita dificuldade, para não dizer quase impossibilidade, em ter produtos de taxa garantida para os nossos clientes. Que era um produto que os clientes estavam habituados a ter, não é? Como dizia bem, muitas vezes as pessoas não têm suficiente informação e suficiente conhecimento dos mercados e, portanto, preferem produtos sem risco nenhum, com taxas garantidas ou com capital garantido, mas hoje em dia o regime de Solvência 2 basicamente impede-nos, porque nos cria imensas restrições de capital a fazer esse papel. Portanto, temos que ser mais criativos, e concordo consigo,
temos que avançar para uma componente de mais aconselhamento aos clientes. Agora vou ser sincero, mais aconselhamento aos clientes vai passar não necessariamente por produtos com taxas garantidas, tem que passar necessariamente por produtos com taxas não garantidas, porque é aquelas que hoje em dia é possível fazer. Agora, temos que apostar, e as seguradoras têm um papel, no aconselhamento dos nossos clientes, para ajudar a que as pessoas tenham consciência dos impactos que uma poupança adequada pode ter na sua reforma mais à frente. Não é? E é uma prioridade, mas também acho que precisamos de um bocadinho de ajuda, para vos ser franco. Não é? Muito bem, Rogério. Uma última pergunta. Temos falado muito de saúde nos últimos meses, naturalmente. Sei que a Fidelidade tem um modelo vertical de saúde. Gostava de perguntar o que é que isso representa, como é que isso diferencia a empresa de outras operações, que vantagens é que traz? Bom, a Fidelidade, há uns anos atrás, como sabem, além do seguro de saúde, investiu na compra de hospitais e hoje somos donos da Luz Saúde. Há aqui uma colaboração, naturalmente, e um conhecimento entre os dois negócios. Também vos posso dizer que não há uma verticalização total, que é praticamente impossível de conseguir no nosso mercado. E isso tem a ver com a natureza do seguro de saúde em Portugal. Reparem que o seguro de saúde em Portugal baseia-se na liberdade de escolha. Portanto, nós todos temos direito a usar o SNS e a grande maioria dos nossos clientes tem um seguro de saúde porque quer ter a liberdade de escolher o médico A, o médico B, o hospital A, o hospital B. Essa é a essência do seguro de saúde desde sempre. E, portanto, no nosso caso, nós, na seguradora, que é a Multicare, trabalhamos com N prestadores de saúde, com vários prestadores de saúde, e os nossos hospitais de Luz de Saúde também trabalham com várias seguradoras e até com vários subsistemas, como a ADSE e outros subsistemas públicos e privados. E, portanto, na prática, esta integração, nós chamamos muitas vezes Smart Cooperation, existe alguma colaboração, existe um conhecimento do que se passa e há uma sinergia entre os dois negócios, existe uma forte sinergia na área de acidentes de trabalho, porque na área de acidentes de trabalho nós também somos muito fortes, como sabem, e nós aí somos responsáveis pelo tratamento integral do cliente e aí há uma verticalização total. Na área da saúde essa verticalização não é possível porque os clientes objetivamente não a desejam, ok? Portanto, há uma sinergia, mas há uma relação entre os dois players que eu chamaria uma relação de mercado. Portanto, não existem sinergias, como poderiam às vezes pensar, de que nós pagamos mais ou menos aos nossos hospitais ou que os nossos hospitais nos facilitam mais ou menos do ponto de vista comercial nessa relação. O que existe é uma partilha de conhecimento entre os dois negócios e é muito importante para as seguradoras conhecer o perfil dos clientes e o tipo de coisas que estão a acontecer na área da saúde, como para os hospitais é muito importante perceber o ponto de vista dos financiadores, que é no fim de contas quem vai pagar esta conta. Mas é uma relação benéfica, digamos assim, mas a verticalização não é tão evidente como existe noutros mercados, exclusiva, claro. em que existe um direcionamento total. E portanto a pessoa quando compra o seguro A já sabe que tem que ir ao hospital B. Estão a ver? E em Portugal isso não existe, são as características do mercado e também, vou ser sincero, não estou a ver que essa realidade se venha a alterar, porque aí nós estamos a dar, entre aspas, aos clientes a conveniência, o serviço, a liberdade que os clientes querem. E, portanto, basicamente é esse o tema. Por outro lado, nós temos vindo a fazer coisas, mesmo na área seguradora, que são até, em alguns casos até se poderiam dizer, que até podem ser algo conflitivas com o tema dos hospitais. Mas, por exemplo, quando nós lançámos a nossa linha de medicina online, que tem médicos a atender os nossos clientes de forma gratuita 24 horas por dia, de certa forma até pode dizer-se que temos aqui uma colisão com o negócio dos hospitais. Mas a verdade é que, mais uma vez, é uma camada de serviço que os nossos clientes podem usufruir e que nos cria muito valor, porque basicamente evita idas ao hospital quando elas não são estritamente necessárias, ou idas a urgências quando elas não são estritamente necessárias. E agora na pandemia viu-se o impacto que de facto esta linha pode ter pela positiva, não é? E, portanto, tivemos aqui um grau de satisfação enorme dos nossos clientes na utilização de ferramentas que são propiciadas pela Multicare, quer da linha de medicina online ou o avaliador de sintomas, que mais uma vez permite à pessoa ter uma noção do tipo de patologia que pode ter antes de deslocar a um canal, a um hospital, a um centro de saúde e por aí fora, o que no contexto de pandemia, como vocês sabem, era algo que as pessoas não queriam fazer. E, portanto, criámos aqui um layer adicional de seguro. Mas portanto, recapitulando, existe uma sinergia, existe uma colaboração, mas não existe uma verticalização como se nós à partida imaginaríamos que poderia estar a existir. Obrigado por esclarecer isso. Rogério, muito obrigado pela presença no programa. Foi muito importante ouvir a perspectiva das seguradoras e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Os senhores, foi um gosto. Muito obrigado. Marco, estamos na fase final do programa. Vamos para a palavra da semana. Qual é que é?
Sim, hoje vamos falar de opções, porque com a pandemia houve um crescimento enorme da negociação dos pequenos traders online, e as opções foi um dos instrumentos financeiros de preferência, e é um instrumento que não é assim tão simples de se utilizar e que pode provocar perdas bastante avultadas. Portanto, não é como uma ação, não é como uma obrigação, tem prazos fixos de maturidade, ou seja, num determinado mês, num determinado dia, termina e, portanto, pode deixar de ter valor, ou a pessoa pode ter que comprar a opção do título que está subjacente. Portanto, não é algo tão linear como uma ação, e é importante que as pessoas percebam aquilo que estão a negociar. Portanto, uma opção não é algo tão simples de negociar como se possa pensar. Sim, tem um fator adicional de complexidade. Marco, obrigado por essa explicação. Agradeço também aos nossos telespectadores pela preferência mais uma vez. Estaremos cá na próxima semana. Boa semana.